Passamos então a palavra, conforme rito da audiência, ao nosso representante. Se quiser o microfone sem fio, está à disposição também. Bom dia a todos. Me apresentando mais uma vez, eu sou Heitor Moreira, atualmente estou à frente da Diretoria de Operações e Eventos Críticos do IGAM. O IGAM é o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o órgão gestor que faz gestão das coleções hídricas, né, o que a Constituição Federal de competência dos estados, então os rios afluentes aos rios federais e também as coleções hídricas subterrâneas. Dentre as atividades que a gente tem lá, de elaboração de planos diretores, de cobrança pelo uso da água, de enquadramento, de outorga, nós também temos as atividades de monitoramento de quantidade e qualidade da água, e essas atividades estão lá sob minha responsabilidade na minha pasta. Não poderia iniciar minha fala sem agradecer o convite da doutora Luciana. É um prazer para nós do IGAM estarmos aqui. Queria agradecer também a solidariedade do povo baiano conosco. Desde os primeiros dias, Minas Gerais tem recebido esse afeto dos outros estados. Eu estive presente em Brumadinho desde o dia 27, eu estava de férias, fui convocado para a gente poder contribuir nesse processo de remediação e, naqueles primeiros momentos ali, ações estratégicas para a gente minimizar o máximo possível os impactos causados pelo desastre. E eu estive lá com profissionais de vários estados, Força Nacional, Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro, Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, enfim, até ruim a gente citar para não correr o risco de esquecer alguma corporação aqui, todos contribuíram efetivamente. Minas Gerais é muito grato a esse apoio que a gente tem recebido. Fico também muito feliz por estar aqui nessa sala tão cheia e, até usando uma das falas da doutora Luciana, faz todo sentido essa audiência aqui, viu, doutora? Porque as divisões políticas que nós fizemos desde o nosso contexto histórico, foi o homem que definiu, dessa cerca para cá é Minas, dessa cerca para lá é Bahia, desse morro para cá é seu, desse morro para lá é meu, do lado do rio é seu, do outro lado do rio é meu. Mas a natureza ela não respeita essas fronteiras. A bacia do Rio de São Francisco é uma só. E o estado de Minas Gerais, ele tem... Muito obrigado. O estado de Minas Gerais, ele tem a consciência e a responsabilidade que todos os nossos atos, seja dos cidadãos, seja das prefeituras, seja das indústrias, vai refletir uma hora ou outra na água, na qualidade da água do povo baiano, do povo pernambucano, do povo alagoano, do povo sergipano. Então, nós temos essa obrigação de zelar pela qualidade da água porque nós estamos na cabeceira. Então, nós precisamos realmente rever nossos conceitos, trabalhar melhor isso, e posso garantir para vocês, Minas Gerais tem se esforçado ao máximo para evitar esse tipo de problema. O assunto específico de hoje trata-se de uma estrutura hidráulica de uma barragem da década de 70, que antecede até a própria legislação mineira. Nós só conseguimos licenciar pela primeira vez essa barragem e de uma forma corretiva, porque ela já estava instalada, em 1992. Porque em 1990 foi o primeiro dispositivo legal que foi contemplado nesse sentido. Em algumas situações, a gente tem que se adequar àquele processo já existente. A gente não consegue verificar a viabilidade daquele empreendimento. Por outro lado, a gente também reconhece a importância de atividade econômica para o nosso estado. Por quê? Chamamos Minas. Minas Gerais precisa e historicamente tem a mineração como uma atividade forte, desde a questão da exploração do ouro, do diamante. Mas isso não quer dizer que isso possa ser feito de qualquer maneira, degradatória, e que a gente simplesmente divida os impactos e individualiza o lucro. Então isso aí tem que ser melhor visto para que a gente possa realmente distribuir riquezas e ter atividade sustentável. Minha apresentação hoje ela vai focar mais no trabalho que a gente tem desenvolvido. Esse plano de monitoramento que eu vou apresentar para os senhores é uma injustiça eu falar que é do IGAM. Por quê? Porque desde o dia 25, quando às 13h47 o CISEMA tomou ciência do desastre,
nós, quem que somos nós? Instituto Mineiro de Gestão das Águas, a Agência Nacional das Águas, a CPRM e a Copasa, que é a Companhia de Saneamento Básico de Minas Gerais, que fornece serviços para mais de 500 municípios mineiros. Nós sentamos numa mesa e definimos qual que seria o nosso monitoramento estratégico, somando esforços para evitar a contraposição de atividades, enfim, para a gente poder realmente ali ter um efeito sinérgico de todos os atores que poderiam contribuir no processo. Então, os dados que eu vou apresentar aqui, eles são do IGAN, da Agência Nacional das Águas, da CPRM e da Copasa. São todos esses atores. Parâmetros foram definidos em conjuntos. Pontos de monitoramentos foram definidos em conjuntos. Frequência de monitoramento foram definidos em conjuntos. Como o IGAN tem uma rede maior na bacia do Paraopeba, o IGAN ele assumiu algumas responsabilidades adicionais, como elaborar boletins diários para a gente publicar no nosso site para dar ciência a toda a população do que está acontecendo na bacia do Rio Paraopeba e, consequentemente, o que pode acontecer na bacia ou na calha do Rio São Francisco, né? Porque o Paraopeba faz parte da bacia do São Francisco, então, quando a gente falar de São Francisco, eu vou estar falando da calha do São Francisco. Pode passar, por favor. Ficou um pouco claro aqui, eu vou andar, que até mania de professor, eu fico meio preso ali, fico travado. Aqui à esquerda, eu tentei ilustrar como era o complexo da Mina do Feijão, que é onde estava a barragem que rompeu, e à direita, como que ficou após o rompimento. Eu não tenho um apontador ali, mas à nossa direita do primeiro quadrante ali, era a barragem que a gente chama de barragem B1, que foi a barragem que rompeu, aonde aconteceu o desastre. Logo à esquerda dela ali tem uma manchinha branca, vocês acreditem em mim, por favor, não estou mentindo. É a barragem B6, é uma barragem de água, que quando a barragem B1 ela rompeu, ela saiu arrancando um pouco do maciço da B6. Por que eu estou contando essa história? Porque tem um papel importante das primeiras medidas que foram adotadas, que foi a contenção daquela barragem para que ela não rompesse e agravasse o problema que já foi gerado na bacia do Ferro Carvão. Então vamos só uma linha histórica aqui, para a gente contextualizar. O rompimento da barragem aconteceu em 25 de janeiro, por volta das 12h30. A comunicação à SEMAD é a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o órgão gestor em Minas Gerais, aonde o IGAN faz parte. O IGAN é um órgão executivo e a SEMAD é o órgão gestor. O nosso núcleo de emergência ambiental, ele está alocado na SEMAD, e então a comunicação foi feita para a SEMAD, que depois replicou essa informação para todos os outros órgãos, que seriam o Instituto Estadual de Floresta, o IEF, a Fundação Estadual de Meio Ambiente, a FEAM, e o IGAN, que eu estou aqui representando nesse momento. Então a comunicação ela chegou para a gente por volta de 13h37 no mesmo dia. No dia 25, a nossa equipe de núcleo de emergência ambiental, a gente tem uma equipe de plantão, e também da Fundação Estadual de Meio Ambiente, onde nós temos profissionais especializados em segurança de barragem de rejeito de mineração, eles se deslocaram para o local do desastre, da onde houve o rompimento. E o IGAN, nesse momento ainda, no dia 25, em videoconferência, já conversava com os outros atores, CPRM, ANDA e Copasa, de como iríamos trabalhar o nosso monitoramento de qualidade e quantidade de água, para a gente entender o que estaria acontecendo. Já no dia 26, ainda um pouco precário, porque a nossa equipe ela não estava plena com todos os atores que a gente tinha para percorrer toda a bacia do Paraopeba. Então nós priorizamos no dia 26 a parte mais próxima ao local do desastre. Então no dia 26, se os senhores me procurarem, me pedirem dados da parte média e baixa do Rio Paraopeba, eu não voltei para fornecer para os senhores, porque eu não tinha equipe, eu tinha que priorizar. Mas a partir do dia 27, nós já temos dados de toda a bacia. E realmente já deu um tempozinho aí para a gente se organizar, e aí começou o monitoramento realmente em toda a bacia para a gente entender o que estava acontecendo. Nesse momento, o nosso monitoramento era diário. Todos os dias, uma equipe
de um laboratório que é contratado pelo IGAM e que a gente faz o monitoramento desde 1997, foi a campo, fez avaliações em loco, né, porque a gente tem alguns equipamentos que ele consegue fazer a leitura da água lá no rio, que dá alguns parâmetros para a gente, como turbidez, oxigênio dissolvido, são 6, 7 parâmetros que a gente consegue identificar lá no local. E aqueles que a gente tem que levar para o laboratório para fazer análise, foi feita a coleta e foi levado para o laboratório para nos dar a resposta depois. Por exemplo, se eu quero saber se aquela água tem mercúrio, eu não consigo com um aparelhinho ir lá e identificar se tem mercúrio, eu tenho que levar para o laboratório. Mas se eu quero saber qual que é a turbidez, quanto de oxigênio dissolvido, qual que é a condutividade elétrica, tudo isso eu consigo saber de imediato. E aí, esses dados a gente já tinha quase que momentaneamente. Por favor, pode passar. Agora o nosso plano. Então, dia 25 de janeiro, rompimento da barragem do Quarto Feijão, elaboração do nosso plano. No dia 26, deslocamento da equipe de campo e primeiras coletas. Monitoramento diário contínuo da qualidade da água do Rio Paraupeba e sedimentos. Monitorávamos tanto a qualidade quanto os sedimentos também. No primeiro momento, 18 parâmetros. E os informes diários no nosso site. Se vocês forem hoje no site do IGAM, vocês terão acesso a todos os relatórios da qualidade da água, desde o dia 27 para frente. Porque a gente foi primeiro dia 26, no dia 27 nós já conseguimos com a publicação do primeiro. A partir daí, nós ficávamos lá de plantão até 6, 7 horas da noite, esperando o pessoal nos enviar os resultados de laboratório, para depois elaborar o boletim, e esse boletim sair por volta de 8, 9 horas da noite. Então eu queria aqui, em público, agradecer a minha equipe, que foi de uma dedicação extrema. Os funcionários do IGAM vestiram a camisa mesmo para a gente tentar dar uma resposta à sociedade do que estava acontecendo de imediato. Nós não queríamos ter um delay de tempo aí, né? Não adiantaria eu ir todo dia para campo se eu só emitisse o relatório de uma semana depois. As pessoas queriam saber o que estava acontecendo na hora. Por favor. Então aqui tem um escopo do nosso monitoramento, né? Inicialmente foram 16 pontos de monitoramento, e à medida que as coisas foram acontecendo na bacia, nós fomos adequando o nosso plano estratégico de monitoramento. Super normal, até vindo daquele ciclo lá do PDCA, planejo, controlo, né? Se eu vejo que tem alguma coisa que não está dando errado, eu vou lá, corrijo, né? Executo, corrijo, para a gente poder ir melhorando ao longo do tempo. Ao ponto que hoje nós temos 22 pontos de monitoramento na bacia, sendo que 16 são do IGAM, 3 da Copasa e 3 da CPRM. Os boletins que a gente emite diariamente contemplam todas essas informações, tá? Então, quais foram os parâmetros que a gente monitorou? Temperatura, oxigênio dissolvido, turbidez, pH e toda a série de metais, né? Alumínio, ferro, manganês, mercúrio, chumbo, tudo isso a gente tem monitorado para saber se tem ou não tem na água. Aqui à direita, um mapinha com as nossas localizações. E aí, doutora Luciana, a apresentação pode também ficar como material, caso alguém queira consultá-lo, porque aí acho que vai ficar mais nítido, tá? Perde um pouco na hora da gente projetar aqui, mas no slide ali está bem nítido, porque a gente tem a localização de cada ponto nosso. Pode passar, por favor. Aqui com mais detalhe. O monitoramento diário e semanal nosso, quais que são os parâmetros que a gente monitora? pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, turbidez, sólidos em suspensões totais, sólidos dissolvidos totais, sólidos totais, alumínio dissolvido, cobre dissolvido, ferro total, manganês total, chumbo total, mercúrio total e níquel total. Nós, no IGAM, queremos saber o que está dissolvido na água em termos de metais e o que está aderido ao sedimento. Porque a gente sabe que isso, em qualidade da água, vai ter um comportamento diferente. Se está aderido ao sedimento, se o sedimento decantar, teoricamente aquela substância ela sai da coluna da água. Se está dissolvido, na hora que eu fizer o uso ou a ingestão daquela água, eu vou automaticamente fazer a ingestão daquela substância que está dissolvida na água. Então a gente faz tanto os parâmetros total quanto o dissolvido para poder discernir o que é o que. E uma outra informação também importante é que o material dissolvido, como ele é mais leve, é de partículas menores, ele tem uma capacidade de viagem mais rápida. Então eu posso ter material retido mais próximo da cabeceira, que são os mais pesados, e se tiver algo dissolvido,
esse material ele pode percorrer uma distância maior. Então a gente tem o interesse de conhecer essas duas formas, tanto que está dissolvido quanto o total, para poder ter condições de fazer uma análise nesse sentido. Monitoramento mensal de águas superficiais, a gente faz cor verdadeira, demanda bioquímica de oxigênio, arsênio total, cádmio total, chumbo total, cromo total, zinco total, boro total, vanádio total, bário total, cianeto livre e fenóis totais. Então, aqui os senhores podem ver que assim, bem completo o nosso monitoramento, com vários parâmetros aí que a gente tem estudado. O monitoramento de sedimentos, ele leva em consideração nitrogênio total, ferro, alumínio, manganês, arsênio, chumbo, cromo, níquel, zinco, mercúrio, zinco e cádmio. A gente quer saber também o que está lá no fundo do rio na hora que decantar, porque nós sabemos como que funciona a dinâmica do rio. Se tiver uma chuva, esse material ele pode ser removido. Então eu faço uma análise de qualidade da água agora, não encontro nada. Aí chove e o material volta a aparecer. E isso ainda é de responsabilidade da empresa. Ela vai ter que arcar com as consequências disso e fazer a remediação de todo esse material que agora estava depositado e por uma questão de regime hidráulico, ela voltou a se suspender e ir para a coluna d'água. Então a gente também trabalha os sedimentos. Juntamente com a Polícia Federal, nós também, e a Fundação Estadual de Meio Ambiente, e a CPRM, estamos também conhecendo a geoquímica, ou o que seria isso? O rejeito. O que eu tenho no rejeito? Eu tenho no rejeito material radioativo? Eu tenho no rejeito mercúrio? Por quê? Se tiver alguma substância que está no rejeito e aparecer no rio, eu posso atrelar aquela substância que apareceu no rio ao acidente ou ao desastre, que é o termo que a gente tem utilizado. Porque está lá no rejeito, eu tenho uma série histórica de monitoramento desde 1997, nunca encontrei aquilo na minha água e agora eu estou encontrando. Ao mesmo tempo, eu sei também que o rio ele não é somente utilizado pelas mineradoras, eu tenho outras atividades. E como foi dito aqui, a gente tem problemas com relação ao lançamento de esgoto in natura, efluentes industriais in natura, vários problemas que acabam também contribuindo para a degradação do rio, que aí a gente tem que trabalhar numa outra vertente e não atrelar isso à questão do desastre de Brumadinho. Então, finalizando aqui, nós temos aqueles pontos diários ali, que é o BPE 5. Esse BPE 5, vocês vão ver, eles ficam na entrada do primeiro reservatório que nós temos na bacia do rio Paraupeba. No primeiro que eu falo, entre a confluência do Ferro-Carvão e o ponto de confluência do Paraupeba no São Francisco. A gente tem 3 estruturas hidráulicas. A gente tem uma térmica, que é Igarapé, não tem reservatório, tudo que chega nela passa realmente rápido. Depois nós temos duas hidrelétricas, 2 reservatórios para geração de energia, que são significativos. Que é a UHR Retiro Baixo, só para vocês terem ideia, o volume morto desse reservatório é 5 vezes todo o volume do material que estava na barragem B1 que rompeu. O que isso informa para a gente? O Retiro Baixo tem uma capacidade de detenção desses materiais que estão em suspensão grande. Esse material, ele não tem, teoricamente, ele não tem um caminho preferencial. A água, quando ela entra no remanso do reservatório, ela tem um tempo de detenção para poder sair. Ela não pega um atalho e rapidamente sai lá no vertedouro. Por quê? É meio que uma situação de vasos comunicantes. Aqui chega e empurra que estava lá, que está empurrando a outra que já estava lá há mais tempo, e aí, sei lá, depois de 10, 12, 13, 15 dias, a água que entrou no reservatório, ela sai lá no vertedouro. O que a gente chama de tempo de detenção da água que está no reservatório, né? Se ela tivesse toda assoreada, aí sim eu poderia ter o que a gente chama de curto-circuito, caminhos preferenciais, que ela pega um atalho e vai mais rápido e não cumpre esse tempo de detenção. Mas na teoria, uma água que chega lá hoje, uma gotinha de água, uma molécula de H2O, ela não vai sair daqui 2 horas nem daqui 2 dias. Ela vai ter que cumprir esse tempo de detenção para poder sair lá na frente. Logo depois da saída desse reservatório da UHE Retiro Baixo, tem um outro reservatório com maior capacidade ainda, que é o de Três Marias. Que também tem uma capacidade de reter esse material muito grande. Então, aquele BPE ali, o E é de especial,
Bacia do Paraupeba Especial 5. Ele está antes do reservatório de Retiro Baixo. Aquele BPO 99, o O é de ordinário, nós já monitorávamos ele antes do acidente. Ele está após o monitoramento de Retiro Baixo. Todo dia eu faço coleta nesses dois pontos. Por quê? Eu quero saber o que chegou no reservatório de Retiro Baixo e o que está saindo. Fora isso, vocês vão ver um PPE 9, que é um ponto especial, e tem um asterisco ali nele. Tem um asterisco porque ele é novo. Ele é dessa revisão que nós fizemos no nosso planejamento. Por quê? Porque ele fica num tributário que chama Ribeirão do Gomes, que deságua no Rio Paraupeba depois da UHE Retiro Baixo e antes de Três Marias. Esse BPE 9 está respondendo muitas perguntas que nós tínhamos. Por que o alumínio do BPO 99 aumentou e no BPE 5 não estava alto? Não pode, era para estar os dois altos, porque passa primeiro no 5. A hora que a gente foi ver o monitoramento do BPE 9, tinha uma resposta uma correlação muito forte. Daí a gente viu. Tem os tributários que trazem aporte. Tem algo da geoquímica de background da bacia. A bacia, ela tem um potencial de extração de ferro. É natural que se encontre concentrações de ferro na água. Claro que não nas concentrações que nós encontramos, porque esse desastre ele não vem em vão. Ele contribuiu para aumentar esses valores muito. Mas só para os senhores terem ideia, antes de acontecer o desastre, 60% das amostras que nós fazíamos análise tinha violações de manganês. Então, é algo que já faz parte da bacia e nós temos que respeitar isso e dar realmente aquilo que é do acidente para o acidente, aquilo que não é a gente tratar de outra forma. E ali tem os pontos que a gente trabalha semanal e os pontos que a gente trabalha mensal. Pode passar. Doutora Luciana, quanto tempo eu tenho? Só para eu... Tá bom, tá jóia. Então aqui, pessoal, é só a título de informação mesmo, eu tenho toda a relação da minha rede, tá? Aonde que está o ponto, a coordenada geográfica dele, a distância que está do desastre, qual que é a frequência e quais os parâmetros que a gente faz de cada estação. Se alguém da academia quiser, nossos dados estão disponíveis. Se quiser em Excel, me pede que eu mando, tá? A gente tem trabalhado assim com a UFMG, com a Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, o Ministério Público, a Polícia Federal, na questão das perícias, a gente está lá à disposição. A Secretaria de Agricultura de Minas Gerais tem uma preocupação muito grande com Três Marias, porque é um polo produtor de peixes, agricultura muito forte. A gente precisa ter muito cuidado com os dados de Três Marias, porque tem a questão de saúde pública e tem a questão também da questão econômica das pessoas que vivem com a criação daqueles peixes, para a gente não criar alarde. Algo que não está constatado, que não é verdadeiro, então a gente precisa disso porque acaba gerando problemas sociais. As pessoas não vão conseguir vender o peixe dela e eles investiram 5 mil por mês de ração, investiram muita coisa ali. Então a Secretaria de Agricultura tem uma parceria muito grande com a gente e a Secretaria Estadual de Saúde também. Tanto é que o Rio hoje, do ponto de confluência do ferro-carvão até Retiro Baixo, está com a pesca proibida e também o uso de água bruta proibida. Tá? Não se pode usar a água do Rio Paraupeba nesse trecho sem fazer um tratamento adequado. Então, quem usa para irrigação, quem usa para dessecação de animais, quem usa para beber água, a empresa está tendo que fornecer essa água, seja por caminhão-pipa ou por outra fonte. Isso foi estabelecido lá atrás, desde o começo. Por quê? Por questões de precaução, a Secretaria Estadual de Saúde proibiu o uso direto dessa água. Pode passar duas aí, porque a complementação dessa tabela que era maior. Aqui, só para ilustrar algo que eu já mencionei para vocês. Aqui é toda a nossa rede, é um diagrama unifilar, que a gente chama. Então, aonde que está em vermelho ali? Eu tenho o local da barragem. Deixa eu ver isso. Ali é o local do acidente da barragem, tá? E a gente tem um ponto que é o BP036. Esse ponto a gente colocou ele proposital porque ele nos dá informação do que acontecia. Opa! Obrigado.
Esse ponto aqui então é da barragem, esse aqui é um ponto que está montante, ele não sofre interferência do acidente. Então a gente acompanha ele para saber o que é natural da bacia e o que pode ser oriundo do acidente. Aqui são os principais tributários e as estações que a gente tem deles, tá? Então todas essas caixinhas amarelas aqui, ó, são os tributários que a gente tem. E esse daqui, ó, é o famoso Ribeirão do Gomes. Só para ilustrar o que esses tributários podem trazer para a calha do Paraupeba. Tem um aqui que chama Rio Betim, ele traz esgoto todo dia da região de Betim. Nós temos um índice pequeniníssimo de tratamento de esgoto sanitário, então ele contamina muito o rio Paraupeba, ao ponto de trazer até questões de reações químicas, ele vem com o pH alterado, enfim. Então aqui é o Gomes, aqui nós temos o 5 especial e aqui nós temos o 99. Então esse trecho aqui, ó, a gente tem acompanhado diariamente. Por quê? Se a gente entender que tem alguma modificação aqui oriundo do desastre em Três Marias, nós vamos ser o primeiro a comunicar a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria de Agropecuária, proíbe venda das tilápias aí dos tanque-rede de Três Marias, interrompe também, vamos ampliar nossa área de proibição do uso da água do Paraupeba. Mas já adiantando aqui um pouco do resultado, nós entendemos que ainda não passou de retiro baixo, tá? Já contando um pouco aqui da história que eu vou trazer para vocês em gráfico. Pode passar. Aqui também, ó, esse é o Ribeirão do Gomes, não sei se está nítido, aqui a gente tem a UHE retiro baixo, tá? O rio faz esse comportamento aqui, ó. Aí, a água que sai daqui, ela é mais esverdeada, né? Ela tem uma cor diferente. O Ribeirão do Gomes, olha para você ver a turbidez que ele traz para a água. Ele traz uma água mais amarela, poetita, né? A gente tem um material que ele vem trazendo de aporte. Olha a bacia como é que está aqui, ó, toda sem vegetação. Choveu, isso aqui, a chuva vai varrendo o solo, vai trazendo mais materiais para dentro da calha. Isso é ruim, né? Mas isso acaba nos ajudando em algumas interpretações. E logo aqui na frente a gente tem o ponto 099 nosso que a gente monitora. Então, muita coisa que está acontecendo aqui, ele é explicado pelo Ribeirão do Gomes, e não necessariamente ter passado ainda do reservatório da UHE Retiro Baixo. Aqui, só para vocês verem, o gráfico, a correlação, a turbidez. Essa linha em amarelo é a turbidez do Ribeirão do Gomes. Esse gráfico em azul é a turbidez do ponto 099. O comportamento ele é muito parecido, principalmente na hora que o Gomes subiu aqui, ó, esse do 099 subiu também. Aqui já é falando em termos de ferro, ó, a gente percebe que eles têm comportamentos parecidos. O Gomes com o ponto de monitoramento após retiro baixo e antes de entrar em Três Marias, tá? Então, tecnicamente, a gente percebe essa correlação direta do que tem no Gomes e o que está acontecendo também no 099. Pode passar, por favor. Aqui uma foto aqui para a gente ver, né, o que foi esse desastre. Realmente algo que nos assusta muito e revolta, né? Realmente essa bacia do Córrego Ferro Feijão, ela está praticamente toda destruída, vai ter que fazer uma recomposição de calha, de tudo, o rio está soterrado. Então assim, essa parte da bacia mesmo, hoje está muito danificada e a reversão disso vai ser difícil, mas a gente tem que fazer. Pode passar. Aqui são alguns gráficos, tá? Com relação aos dados. Eu trouxe esse de oxigênio dissolvido só para ilustrar a diferença de Mariana com Brumadinho. Mariana, o processo de extração mineral deles era diferente. E aí, o rejeito de Mariana tinha partículas menores, que a gente chama de finos. O fato de Mariana ter partículas mais finas, isso fez com que a pluma de rejeito viajasse mais rápido na bacia. Então, rapidamente, ela chegou lá no oceano, no estado de Espírito Santo. Como a barragem de Brumadinho era da década de 70, desde 2015 não se depositava rejeito lá, e o processo que estava em licenciamento lá era para descomissionamento, o que seria isso? A empresa queria retirar parte do minério de ferro que já tinha sido depositado
na barragem. Por quê? O método de extração lá da década de 70 era rudimentar, então tinha muito minério de ferro lá dentro da barragem. Aí ela queria retirar o minério de ferro que estava dentro da barragem, aquilo que não tinha valor econômico ia colocar numa cava, aquilo que tinha valor econômico ia ser vendido e depois ela ia recuperar a área onde estava a barragem B1. Partindo desse princípio, na hora que a gente estuda a granulometria do rejeito que está lá na barragem B1, a gente vê que são partículas maiores. Partículas maiores têm mais peso, então ela tende a decantar mais em cima da bacia. Por isso que o tempo de viagem dela é menor. E o oxigênio dissolvido, que era a quantidade de oxigênio que tem ali para a vida, né, para a biota, para os peixes respirarem, lá em Mariana, na hora que a gente pega os gráficos, ele foi lá embaixo nos primeiros dias. No Paraopeba não alterou. Pouquíssimas situações que a gente viu que o oxigênio dissolvido ficou abaixo do valor de referência. Por mais que estivéssemos próximos ao dia do desastre. Tá? Então isso é uma informação relevante nesse sentido, que é muito comum as pessoas perguntarem para a gente: qual o aprendizado que vocês tiveram com a Mariana? E aí a gente fala, muitos. Inclusive estamos aprendendo com a Mariana até hoje, na Bacia do Doce. Entretanto, a gente tem uma diferença entre um caso e outro. Questões de volume e questões também de materiais que estão lá. Pode passar, por favor. A turbidez, tá? Olha para os senhores verem, a gente chegou, o valor de referência de turbidez nosso seria 100 unidades, que chama, se o nome é feio, não precisa se preocupar com ele não, né? Unidade neferométrica de turbidez, é 100, o valor é 100. Então, por exemplo, o preto aqui é dia 26 de janeiro, foi o dia que eu tive o maior pico de turbidez. Na hora que eu chego nos dias mais próximos, por exemplo, aqui no 3 de fevereiro, que é o verde, eu vejo que 3 de fevereiro eu já estou próximo de valor de referência. Então, se não tem chuva na bacia, esse material está decantando e a turbidez está diminuindo. É natural, é físico isso, né? Isso vai acontecer. Pode passar mais um, por favor. Esse gráfico aqui também, ó, essa coluna em verde é o que a gente chama de série histórica. Tudo que acontecia antes do acidente. O que está em amarelo, vermelho e laranja são os dados médios do mês de janeiro, março e fevereiro. Então, quando o amarelo, o vermelho e o laranja está fora da área verde, quer dizer que esses dados aqui aconteceram fora do padrão da bacia. Não era comum acontecer aquilo, e agora está acontecendo. E aqui a gente tem o tempo, né, a distância do local do acidente. Então, quanto mais próximo ao local do acidente, a gente vai ver que o amarelo, o vermelho e o laranja está mais fora daquilo que era verde. À medida que a gente vai andando, a gente vai percebendo que o amarelo, o vermelho e o laranja fica um pouco dentro. Agora, claro, não é tudo, tá? Não é tudo. Mais um, por favor. O manganês é um metal também comum, é tóxico na bacia e foi extrapolado em diversas situações, a gente encontrando valores que nem o gráfico conseguiu representar, tá? De tão altos que foram, principalmente nos primeiros 45 quilômetros, tá? Realmente foi a parte da bacia que ficou mais degradada. Quando eu falar 45 quilômetros, é 45 quilômetros do local que eu fiz o monitoramento ao ponto da barragem que rompeu. Pode passar. Aqui o mesmo gráfico mostrando os dias, e aí a gente consegue ver que foi no dia 29 de janeiro que eu tive um pico aqui de manganês. Então a gente tem todas essas informações. Na hora que a gente vai chegando para a data de 3 de fevereiro, essa tendência é diminuir. Temos que comemorar? Não. Esse material está lá na calha. Nós temos que retirar isso, tem que ser dragado, tem que interromper o aporte desse material para o rio. Mas o que a gente está falando é que quando não chove, a água do rio ela melhora. Mas não é algo para se comemorar e não é algo que ainda a empresa tem méritos por ter feito a remediação. Muito pelo contrário, isso é uma questão natural, mas que a gente está atento porque a gente sabe que isso amanhã pode voltar a ser um problema. Por favor. E o gráfico lá também para manganês, para a gente entender se está dentro da série histórica ou se está fora da série histórica. Pode passar. Ferro total, nós também temos um monitoramento, pode passar. Agora eu vou passar aqui para um pouco mais rápido, porque depois eu tenho um resuminho ali e a gente vai no resumo.
Então, aqui é só para mostrar que a gente tem feito um acompanhamento estatístico de todas as situações que a gente tem deparado lá. Então, quando a gente pega alumínio dissolvido, ó, a gente encontra alumínio dissolvido em vários pontos. Vocês lembram do PP 036, que estava fora da área de ação da barragem, do rompimento da barragem? Olha para vocês verem o gráfico lá no 036. Acima da linha de referência, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui está antes da barragem. A barragem rompeu e a água desceu. Então a gente percebe que o alumínio já era frequente na bacia. Mas, em alguns pontos, a gente percebe que os valores de alumínio foram intensificados. Né? Então a gente tem esse background ali sim, porque esse ponto aqui me informa isso. Pode passar. Aqui também o alumínio por dia. Pode passar. E aqui comparando com a série histórica, que são as análises que a gente fez. Sempre tem um resuminho aqui, eu vou parar para... Né, não vou ler não, porque é isso que a gente está conversando. Pode passar. Agora aqui um metal importante, que é o chumbo. Né? Esse cara aqui é bioacumulativo, assim como o mercúrio, a gente tem que tomar cuidado. E foram eles que fizeram com que a Secretaria Estadual de Saúde interrompesse ou proibisse a captação no rio Paraupeba. Então, a gente teve um valor máximo em 0,147, o valor de referência ele é 0,01, ou seja, um valor muito alto de chumbo total, e foi próximo ao dia aqui, 29 de janeiro, que a gente teve. Fora isso, nós tivemos outras violações também, igual os senhores podem ver isso aqui, ó. Isso aqui tudo é acima daquilo que a gente esperaria. Agora, pelos últimos dias, a gente vê que ele já voltou à normalidade, tá? Mas esse material pode estar no fundo do rio e na hora que vier a chuva, isso pode vir a se suspender de novo. Pode passar. Aqui também a gente utiliza a CONAMA 396 como valor de referência para a gente ver qual que é o valor que eu posso ter para poder ter o consumo humano. Então, para consumo humano é 0,01 micrograma por litro. Para dessedentação de animal, 0,1. Para irrigação, 5. Para... Está dando para ler isso aqui. Para consumo humano, 0,01. Aqui é para recreação, desculpa. 0,01 também. Então a gente tem essa referência da CONAMA, que na hora que a gente vai emitir os nossos boletins, a gente faz uma análise para ela, para ajudar tanto a Secretaria de Agricultura quanto a de Saúde a tomarem as decisões. Não foram observadas violações ao limite legal em nenhuma das estações avaliadas nessas datas, e todos os resultados estiveram abaixo do limite de detecção do método, que é de 0,005. O laboratório ele tem um limite de detecção. Para ele detectar, tem que estar acima de 0,005. Se estiver abaixo, ele não consegue detectar. Então eu não posso falar que não tinha nada, mas eu posso falar que não tinha chumbo acima de 0,05. Então, entre os dias 30 do 3 e 31 do 3, nós não identificamos essas violações. Pode passar. Aqui também a análise com relação a mercúrio. Nós encontramos mercúrios em algumas estações e, inclusive, próximo às captações de várias cidades, como Pará de Minas, que é uma cidade de 100 mil habitantes. Então, foi identificado o mercúrio também. Pode passar, por favor. Valores de mercúrio de 4,23 microgramas por litro, sendo que o valor de referência é 0,01 microgramas por litro. Então, valores realmente altos, e que a gente pode atrelar ao desastre de Brumadinho, porque nós encontramos mercúrio no rejeito que estava na barragem. Pode passar. Aqui também a correlação que a gente faz no mercúrio com a CONAMA, tá? 396, ela é de água subterrânea, mas a gente está usando como referência porque é água, de qualquer forma, seja ela subterrânea ou superficial, uma vez que a nossa legislação para água superficial, que seria a CONAMA 357, ela é muito ampla com relação à questão do consumo, tá? Então, foi feita a proibição também. Então, mercúrio total, os dados mais atualizados são do dia 25 do 3, as estações avaliadas são essas aqui, os valores foram inferiores ao limite de detecção do método, que seria de 0,2 microgramas por litro. Então, hoje não se encontra mais mercúrio e chumbo na água do Paraupeba, muito provavelmente porque esses metais eles estão adsorvendo as partículas e as partículas decantaram. Então não são materiais que estão em suspensão. Pode passar.
Desculpa, pessoal. Agora, plano de monitoramento emergencial nas estações dentro da represa de Três Marias. Apesar do IGAN não considerar que a pluma de rejeito chegou em Três Marias, hoje o IGAN tem 3 pontos de monitoramento dentro do reservatório de Três Marias. O objetivo nosso, acompanhar preventivamente a situação da qualidade da água dentro do reservatório após o rompimento da barragem B1, na Vale, na mina do Córrego Feijão. Conforme informativos elaborados pelo IGAN, com colaboração da ANA, Copasa e CPRM, até a presente data não se observam alterações nas qualidades das águas nas estações de amostragem localizadas adjusante da usina hidrelétrica de Retiro Baixo, que é o BP099 nosso, que indica a chegada da pluma de rejeito nesse trecho. A análise realizada de turbidez, cor verdadeiro, sólidos totais, todos esses parâmetros aí não mostra que a pluma chegou em Três Marias. E no que se refere a violações dos limites para os rios de classe 2, foram registradas violações somente dos parâmetros alumínio dissolvido e densidade de cianobactérias, que não estão relacionados ao desastre. O IGAN tem muito comprometimento com o que a gente está constatando tecnicamente no nosso monitoramento. Pode passar. Aqui são as situações que a gente encontrou. O alumínio dissolvido. Violação do limite de classe foi registrada somente no dia 2/3, no ponto BP, no ponto especial 8, que está dentro de Três Marias, apresentando concentração de 0,13 mg por litro. Parâmetros no qual o limite é 0,1, então estava um pouco acima. E densidade de bactérias, de cianobactérias, violação observada somente na estação BP8, somente aí a gente faz um juízo de valor porque a gente tem 3, nas outras 2 não foram identificadas, né? Mas não estamos minimizando a situação. Localizado no corpo da represa, aonde foi identificado 50.437 células por ml no dia 2 e 52.086 células por ml no dia 14/3. Presença de cianobactérias na represa de Três Marias não tem relação com o impacto causado pelo rompimento da barragem 1, tá? Uma vez que são favorecidas principalmente pelo aporte de nutrientes como fósforo e nitrogênio. Resultado de turbidez. Os dados variam entre 2,48 unidades de turbidez e 12,4 unidades de turbidez. Valores consideravelmente baixos do limite estabelecido, de 100, e indicativo de baixas quantidades de sólidos em suspensão na água. Que é natural também, como a água ela fica parada, o material que está ali ele tende a decantar. Mas aqui a gente percebe que a turbidez está muito abaixo do valor de referência para a classe 2, de acordo com a resolução CONAMA 357 de 2005 e da deliberação normativa 0108 do Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Pode passar. Aqui é um resumo geral com relação ao que a gente identificou. Eu vou pular porque a gente já conversou sobre isso, vai ficar uma leitura, vai ficar chato e a gente vai ter a oportunidade de sanar algumas dúvidas, mas fica aqui registrado como material, retirado dos nossos boletins, são documentos oficiais, tá bom? Podem passar. E aqui algumas fotos para os senhores conhecerem, né? Então, o cenário que a gente encontrou lá no dia 29/1, as amostras que nós tínhamos, né? Então, assim, uma água, se a gente pode chamar isso aqui de água, com turbidez altíssima, pode passar, isso não corre no feijão. Esse ponto aqui é o nosso ponto de controle, tá? Que é o BP036, aonde não tem influência do acidente, então a gente percebe que a água já tem uma turbidez natural e também quando a gente identifica a turbidez oriunda do material que estava contido na barragem. Então a gente consegue ver que é uma diferença nítida, tá? Aqui na primeira semana após o desastre, no dia 30 de janeiro. Aqui já a calha do Paropeba, pode passar. Aqui, nossa equipe, junto com agentes da Polícia Federal, a gente tem uma parceria boa. A Polícia Federal contratou a Universidade de Brasília, tem nos apoiado nesse trabalho, principalmente com relação à questão do rejeito que está lá. A gente na área administrativa, a Polícia Federal na área criminal, mas muito bem articulado e cada um com seu objetivo, né? Aqui é só para mostrar para os senhores também o nosso trabalho lá de monitoramento. Aqui são os técnicos do laboratório, aqui é uma engenheira química nossa, tá? Que também acompanha o pessoal em campo, pode passar. E aqui o nosso site com os boletins que foram registrados, tá? Todo mundo que quiser pode ter acesso lá. E se quiser os dados mais fáceis para poder trabalhar estatisticamente, principalmente a academia, só me pedir que a gente manda a planilha para vocês.
Pode passar. Aqui só ilustrando aonde que estão os nossos dados, né? Então a gente tem lá os autos de infrações, estão todos lá, só clicar aqui que todo mundo pode baixar. Os autos de fiscalização, condições de avanço da turma, a gente tem mapa, qualidade da água, quantidade da água. Então, infográfico, a gente tem tido a preocupação de colocar numa linguagem mais acessível a qualquer público. Então a gente colocou infográfico para mostrar onde que a turma está, onde que ela chegou até agora. Enfim, todos os tipos de informações que a gente tem está lá disponível no nosso site. Pode passar. Por último, gostaria de agradecer, eu falta mais 2 minutinhos, por favor, doutora, só para eu mostrar para vocês o que já está sendo tomado de medida lá, que não está na minha apresentação, mas que eu vou aqui citar para os senhores. Essa apresentação ela foi feita pela nossa diretora-geral, a Marília Melo, eu participei também, e também minha gerente de área, que é a Catiane, em nome delas eu também queria agradecer a atenção de vocês, mas eu também tenho aqui que passar para vocês que há hoje em Minas Gerais um grupo estratégico de resposta que tem acompanhado e determinado várias medidas a serem adotadas pela empresa. No primeiro momento, o foco nosso era a questão do resgate. O foco nosso era a questão da identificação e da busca por corpos. A Defesa Civil, ela estabeleceu áreas de procura onde que tinham maiores chances de encontrar, e naquele momento ninguém podia adentrar as áreas, o que a gente chamava de zona quente, natural isso. Passado esse primeiro momento, começaram as medidas de remediação e mitigação do dano causado pelo desastre de Brumadinho. O primeiro foi contenção da barragem B1, que era de água, e que quando a barragem B6, ao contrário, contenção da barragem B6, que era de água, que quando a barragem B1 rompeu, ela saiu arrancando parte do maciço. Então a gente precisava conter aquilo ali, porque senão poderia ter outro rompimento. Foi feito drenos de fundo, foi feito contenção dos taludes. A segunda ação foi recuperar uma estrada, Alberto Flores, que liga comunidades como Casa Branca, até um patrimônio da humanidade, que é o Iotim, a Belo Horizonte e Brumadinho. Essa estrada ela foi aterrada pelo rejeito. Então, naquele momento, precisávamos recuperar aquela estrada, porque é questão de acesso. Uma pessoa que estivesse doente lá nesses distritos teria dificuldade de procurar um apoio médico. Isso já está sendo feito e já está na etapa de finalização. A barragem hoje não tem mais perigo de romper, a B6. A estrada, hoje foi feita uma ponte, já está praticamente finalizada. Fora isso, já tem séries de medidas que já estão sendo implementadas com o acompanhamento da ECON, do Ministério Público, do IGAN, da FEAM e EF. Então a gente tem lá diques que vão ser instalados. Os diques demoram aí 6 meses para a construção deles. Barreiras metálicas, cortinas metálicas, barreiras filtrantes e uma estação de tratamento de água, que a gente chama de FETAF, que vai tratar toda a água do ferro-carvão, que é o ribeirão onde aconteceu o acidente, para assim depois ser lançado no Rio Paraupeba. Todas essas medidas são medidas paliativas. À medida que a gente entende que realmente vai estancar o problema, é a remoção mecânica. E isso hoje o Estado de Minas Gerais não abre mão. Não vamos deixar revegetar esse barro que está lá, porque isso a gente sabe que com o tempo isso vai sofrendo um processo erosivo e vai chegando no rio. Então, essas medidas são para, no primeiro momento, estancar o problema de chegar até o Rio Paraupeba, mas a empresa vai ter que retirar todo esse material que está na calha e levar para uma cava para poder dispor isso de forma definitiva. A ANA, juntamente conosco e a Vale, estabeleceu um plano de monitoramento com transmissões das informações telemétricas em Três Marias e no São Francisco. Isso vai ser uma informação importantíssima, porque a gente vai ter várias informações diárias para a gente saber se o material chegou no Rio São Francisco e se está alterando a qualidade físico-química da água. A empresa já deve estar providenciando todo esse equipamento
E aí deve ir lá para o site da ANA, das telemétricas, né? Fugiu o nome aqui, onde que a gente, com todo cidadão, consegue entrar lá e verificar como é que está a leitura instantaneamente. Isso vai nos ajudar muito e vai nos dar uma garantia. Fora isso, Minas Gerais emitiu um decreto onde que está proibido toda a construção de barragem que a gente chama de alteamento de montante. Porque as duas que romperam por último, tanto Mariana quanto Brumadinho, era esse tipo construtivo. Então isso está proibido. Assim como está proibido, eu já mencionei aqui, a pesca na calha do Paropeba nesse trecho, e a empresa vai ter que indenizar todos os pescadores, enfim, vai ter que fazer um trabalho para remediar isso. Bom, era isso. Muito obrigado. Desculpe se eu me alonguei muito. Estamos à disposição aqui, doutor.